Olá, eu sou a Rafaela Franquental e nesse episódio do RH no Divã a gente vai falar sobre como a inteligência artificial pode ser uma aliada estratégica para o RH. O RH no Divã é um espaço de reflexão e troca sobre desafios, expectativas, enfim, a rotina de profissionais de RH e lideranças. Hoje eu estou com um convidado especial, Marcelo Amaro, que é CHRO da Portão 3, né? A Portão 3 é uma plataforma de gestão de pagamentos e ele veio compartilhar um pouco da experiência dele com o universo de RH. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E para começar, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco mais da empresa e do seu papel lá. Ah, legal, boa. Bom, eu sou o Marcelo Amaro, eu tenho mais de 18 anos de experiência em RH. Na verdade, é engraçado a gente falar, né, sobre experiência, mas eu caí no RH desde jovem aprendiz e no RH eu fiquei até hoje. Trabalhei com grandes corporações, com empresas mais engessadas, empresas mais flexíveis, empreendi na área e prestei consultoria, querendo aprender novos universos. Então, pude experimentar bastante aí do mundo aí da gestão de pessoas, das estratégias de RH. E até cair aqui na Portão 3, né, e ser talvez o meu melhor feito e o que eu mais me identifico, né? Aqui a gente está construindo uma cultura forte, construir uma cultura desde o zero. Então, isso me move bastante e tem sido para mim um grande desafio e tem feito com que eu, né, acorde, tem feito eu acordar todos os dias e falar, nossa, né, tá acontecendo aquilo que eu sempre sonhei. Então, falar de RH é algo que eu gosto muito e obrigado pelo espaço aqui. Boa. E hoje a gente vai desvendar um dos temas mais falados, né, da atualidade e também mal interpretados, e é um pouco isso que a gente vai conversar hoje, que é a inteligência artificial, né, o impacto que ela vai ter no ambiente de trabalho. Claro que muita coisa a gente não sabe, né? A gente vai falar de vários achismos também. E, enfim, para quem trabalha com RH, né, esse assunto tem sido alvo de bastante suposição, né, enfim, hipóteses mil e preocupação para algumas pessoas, tanto, de um ponto de vista de vai roubar nosso emprego, né, mas também do ponto de vista do RH, assim, de ter um potencial de alívio do operacional, né. O RH é uma área que, sempre tem muita coisa operacional para fazer, sempre está correndo atrás, e a inteligência artificial veio para aliviar um pouco essa dor, né, assim, tem muita coisa que a gente vai conseguir otimizar, tem muito trabalho repetitivo no RH que a gente vai conseguir substituir, então acho que tem, enfim, né, é uma faca de duas pontas, e é sobre esse dilema que a gente vai falar hoje. E aí, Marcelo, eu queria começar, né, abrindo aqui a discussão. Todo mundo está falando hoje em dia sobre o RH ser mais estratégico, né? Enfim, até antes do boom da inteligência artificial, já era o que se falava sobre RH, era sobre isso, né? Dados para RH, RH tem que ser menos operacional e mais estratégico, RH tem que se envolver com o negócio e tal. Mas isso é bem genérico, né? Bem amplo. O que para você é de fato ser estratégico no RH, né? E aí depois a gente já vai entrar falando sobre como que a inteligência artificial consegue de fato ajudar nisso. É com apoio para que o RH seja mais estratégico ou é só aliviando o operacional para que o humano consiga se doar mais para o trabalho que é considerado estratégico? Boa. É bem complexo mesmo, né? Eu acho que a gente começou um trabalho com RH, né, achando que esse trabalho seria ser estratégico, né? Então, eu lembro quando eu comecei no RH né, eu comecei na parte de departamento pessoal, que talvez seja a parte mais ali, né, da burocracia e do processo manual e de muitos processos ao mesmo tempo. E aí a gente foi evoluindo para, tá, mas o que a gente faz com esses processos? Como que a gente automatiza esses processos? E depois do automatizar esses processos, a gente começou a viver a fase do
Tá, mas como que a gente consegue ser mais eficiente com esses processos, melhorar eles, ser mais, custar menos para a empresa, fazer com que as pessoas custem menos para a empresa. Então, a gente foi vivendo evoluções até chegar na tão famosa aí era dos dados, né? E aí, para mim, o problema foi que a gente começou a gerar dados de tudo. E se a gente for olhar para o RH tem muitos dados, tanto os dados dos colaboradores, das pessoas, dados do clima, dados de quem ainda nem entrou na empresa, né, da massa de mercado que quer entrar na empresa ou que não quer. E a gente foi só gerando dados. E sem saber o que fazer com isso, né? Virou uma massa gigante de dados sem finalidade nenhuma. Talvez para mim, quando eu olho hoje para o que é um RH estratégico, né? O que é ser um RH estratégico, é você saber manipular esses dados para se antecipar, para ter previsibilidade, né? Usar a intenção de se antecipar e ser estratégico no que vem por aí, fazendo com que esses dados trabalhem para a gente. Então, não basta só agir com a intenção de ter o dado, mas usar ele para falar, tá, e aí, né? Trazer uma previsibilidade. Então, ser estratégico para mim é isso. Quando eu olho, por exemplo, para a minha massa de dados em relação, sei lá, uma simples pesquisa de clima, eu já vi e atuei em empresas em que tinha um fluxo muito bem feito de uma pesquisa de clima para entender o contexto de clima, mas nada era feito com aquilo. O processo rodava muito bonito, mas o que, né, a gente conseguia fazer com aquilo, né? Que informação aquilo me trazia e o que eu poderia gerar de insight, de insumo para eu me antecipar um turnover descontrolado, ou um problema com a liderança, ou uma falta de desenvolvimento de alguma área. Então, ser estratégico para mim é isso, saber utilizar os dados para me antecipar e ter um pouco de previsibilidade. Boa, e você consegue falar um pouco mais na prática, assim, de como usar, por exemplo, os dados da pesquisa de clima? Eu vejo muito isso que você falou, assim, o RH faz a pesquisa de clima e tem dificuldade de agir em cima, ou então não faz com a frequência necessária, então fica aquela coisa de tipo, a gente vai fazer a pesquisa de clima anual. E aí, assim, aquilo é uma fotografia daquele momento, né? É difícil Exato. você usar aquilo para guiar tudo que o RH vai fazer ao longo do ano. Exato. Enfim, como que você vê isso na prática? Assim, se tiver alguns exemplos de dinâmicas onde você consegue pegar os dados e usar de uma forma de fato estratégica, seria super legal trazer aqui. Legal, boa. Eu gosto de não usar as ferramentas de RH, né, de maneira isolada. Então, se eu vou aplicar uma pesquisa de clima, é legal ter um NPS também ali que roda mais vezes para eu ir, né, medindo temperatura. É legal eu ter ali um modelo de troca de feedbacks um pouco mais aberto, né, onde as pessoas conseguem ser mais transparentes ali e eu consigo acompanhar. Hoje em dia a gente tem ferramentas que conseguem consolidar tudo isso e a gente faz com que o trabalho do RH não seja esse trabalho meio que anual, sabe? Vamos rodar a pesquisa de clima, mas talvez eu estou pensando só ali na minha certificação de uma marca, uma boa empresa para se trabalhar. Né? Trabalhar as ferramentas em conjunto é o grande pulo do negócio para mim, sabe? Eu, por exemplo, parei de aplicar a pesquisa de clima, aquela anual. A gente roda pesquisa de pulso. Então, a cada mês a gente está falando de algum tema, em algum ponto, e a gente mede ali a temperatura das pessoas em relação àquilo. Como estão as lideranças? Depois a gente fala do ambiente, depois a gente fala de plano de carreira. E assim a gente vai colhendo informações durante o percurso e não só uma fotografia ali isolada de um período específico. Tem empresas, por exemplo, que esperam passar ali a festa de final de ano ou o offsite, a convenção, para poder aplicar uma pesquisa de clima, porque a galera está super engajada. Né? Então, são vieses que a gente vai colocando ali que acabam atrapalhando o que eu quero chegar, aonde eu quero chegar, o que eu quero descobrir, para eu poder tratar ali, né, de fato, com ações que vão ser efetivas. Perfeito, perfeito. E olhando para o dia a dia, tanto da sua equipe, quanto o que você vem trocando com outros RHs de empresas maiores, quais são as frentes que você vê que a inteligência artificial já está sendo usada de forma mais prática
trazendo ganhos reais, assim, porque tem muita gente falando sobre o potencial, mas aonde que a gente já está aplicando e já está dando certo? Eu acho que está todo mundo olhando para um modelo de inteligência artificial que vai trabalhar direto na escassez do tempo. Então, aonde você demanda mais tempo é aonde a galera tá, cara, preciso de uma IA, preciso de criar alguma coisa aqui que vai me ajudar nesse processo. Então, processos que estão muito morosos e atrapalham muito, a galera tá começando por aí. Então, eu já vi muito de triagem de currículos, banco de dados, né, de mercado, né, pesquisa salarial. Então, tudo isso já está acontecendo, porque antigamente, dependendo do tipo de vaga, por exemplo, uma vaga de desenvolvedor, que hoje você abre ela lá no mercado e você recebe uma enxurrada de candidatos, antigamente você tinha que fazer um trabalho muito manual ali, né, de filtrar, de avaliação de perfil, de currículo. Hoje, com a IA, a gente já consegue dar uma boa enxugada nisso, até conseguindo, e é meio estranho falar isso, mas até conseguindo ser um pouco mais humano nessas devolutivas, né? Imagina, antigamente você receber 300 currículos, você não ia dar a devida atenção e a devida devolutiva para aquelas pessoas. Com a IA você já consegue fazer isso e falar, olha, não se encaixou, não entrou, e bora para a próxima. Então, trabalhar nas áreas que a gente tem mais o problema da escassez do tempo, eu acho que é o caminho que quem está começando ali com as IAs, que acabou se tornando ali, né, o chamariz para trazer a IA para dentro da RH, é o que tá do momento, assim. Que loucura isso que você falou, né? Com o robô a gente consegue ser mais humano. E realmente acho que isso é um ponto legal para ilustrar o poder, né, assim, que a IA tem de transformar a forma que a gente trabalha, porque realmente vai permitir que a gente faça coisas de um jeito completamente diferente do que a gente faz hoje, porque o, mudou aonde é o limite, né? Assim, o nível de produtividade vai aumentar muito, porque você vai conseguir usar a sua inteligência de uma forma muito mais direcionada, né? E a partir do momento que o robô consegue salvar aquilo, consegue aprender aquilo, né? Na verdade, ele vai estar respondendo às pessoas do jeito que eu responderia, né? A Sim, tom diferença é de que eu não vou estar voz. copiando e colando cada e-mail um de cada vez, mas o que vai chegar para o colaborador, né, vai ser até melhor do que se eu estivesse fazendo isso. Isso é muito doido, mas ao mesmo tempo é muito, assim, dá uma animação, né, de ver, porque a gente vai conseguir fazer nosso trabalho muito melhor, espero, né? Esse acho que o copo meio cheio é bem Sim, fácil de enxergar por esse ponto de vista. Mas eu queria falar um pouco mais sobre a parte estratégica e aonde que talvez a inteligência artificial entre aí. Então, a gente falou um pouco sobre dados, né? E tem um termo que, enfim, está sendo muito usado, às vezes até mal usado, mas enfim, né? Virou quase que um mantra no RH, que é People Analytics, né? E a gente escuta muito, né, as pessoas falarem sobre isso. Tem até empresa que tem a área agora só de People Analytics, porque o RH precisa ser mais orientado a dados, isso é uma coisa que a gente já falou aqui, acho que todo mundo concorda. Mas, ainda, e pelo que eu vejo, né, do que eu interajo com a RH, tem uma dificuldade enorme ainda de ir além do descritivo, né? Então a gente olha os dados e consegue entender mais ou menos uma fotografia daquele momento baseado nos dados que a gente está olhando. Mas ainda tem uma dificuldade da gente entrar no preditivo, né? Então o RH ainda não consegue usar os dados que ele colhe para prevenir problema de comportamento ou problema de gestão, prever, né, aonde tem que investir em termos de desenvolvimento, entender o que são os problemas de cultura que a empresa vai ter daqui a 1, 2 anos e conseguir agir de uma forma preventiva. Então, isso ainda acho que é um grande desafio. Como que você enxerga o poder da inteligência artificial nessa frente? Assim, como que isso pode ajudar o RH a potencializar esse trabalho, realmente permitindo que a gente saia do reativo? Porque eu acho que melhorou, mas eu ainda vejo que o RH tem um papel muito mais reativo do que proativo e estratégico, né? total, total. Eu acho que
a gente acaba caindo de novo no nosso modelo de avaliação do dado, assim, né? People Analytics foi um grande boom, assim, né? E talvez até naquilo que eu falei no começo ali, né? A gente começou a gerar dados de tudo que... Ah, é pessoa, é pessoal, então vamos tirar um dado daqui. Qual que é o número do calçado do fulano? Aí o dado era quantas pessoas calçam 41 ou quantas camisetas G eu vou entregar na convenção, mas isso não me traz nada assim de insight, isso não me traz nada de, um, de, um, de uma previsibilidade de algo que pode acontecer e esbarra na estratégia. A empresa espera do RH, né? O negócio espera do RH previsibilidade de ações, né? A gente, né, vai conseguir ser produtivo, as pessoas vão ser produtivas na maneira que a gente espera, a gente vai precisar crescer o time com que escala enquanto a produção ou enquanto a gente está no crescimento acelerado por aqui, né? Trazer insights como esse. E eu acho que o grande problema de como a gente implantou o People Analytics na área de RH e aí eu vou trazer até puxar um pouco para mim também, né? Claramente de humanas, a gente acaba entrando muito em alguns viés ali, né? E a gente não avalia o todo. Eu acho que a IA traz um lado de conseguir avaliar variáveis, múltiplas variáveis ao mesmo tempo. Então, enquanto, por exemplo, eu tenho um relatório aqui, se eu pego um relatório de clima de um determinado, né, global da empresa e cruzo com, sei lá, avaliações ou trocas de feedback das áreas, eu por mim, olharia muito, né? Vou olhar aqui o relatório de clima, ver qual desvio que eu tenho, qual pilar que eu tenho um desvio maior, vou olhar aqui nos feedbacks, quais pontos têm aparecido mais, enquanto a IA vai fazer um cruzamento disso para mim e avaliar variáveis. Olha, o clima na área X está ruim e nós tivemos aqui 3 trocas de feedbacks sobre o modo como a liderança tem feito as reuniões no dia a dia ou sobre como a falta de transparência dos próximos passos da empresa, né, não está chegando na ponta. Então, trabalhar variáveis, para mim, é algo que a IA consegue ajudar a gente, sabe? Quanto mais a gente pegar esses dados do People Analytics, que estavam todos muito soltos, e a gente conseguir consolidar e saber usar a IA para, sabe, treinar e desenvolver ela, a interpretar e pegar essas variáveis e trazer um resultado que possa me gerar um insight de previsibilidade, quando a gente vai saber usar o People Analytics. Por enquanto, a gente ainda está muito no dado solto. Sim, e eu acho que tem esse ponto de organizar, né, o grosso, né, a quantidade de dados que a gente coleta, mas tem também saber trazer o dado no momento certo, né, que eu acho que isso também é um ponto, porque às vezes o RH fica perdido, né, a maioria das vezes o RH é uma pessoa de humanas, né, enfim, fica perdido ali com tanta informação. E eu vejo que a IA consegue trazer exatamente o que é produtivo para aquela pessoa olhar, né? Às vezes é uma base comparativa, ou enfim. Aqui na Safe Space a gente lançou a Sônia, né, que é a nossa inteligência artificial dentro do nosso canal, né? Então, na Safe Space a gente trabalha com gestão de conduta e a nossa inteligência ela vai conseguir, né? Vamos supor, a empresa recebeu o RH recebeu um caso de assédio e aí ela consegue verificar se aquele realmente é um caso de assédio, né? Tipo, será que a pessoa entende o que é assédio? Ela tá falando aquilo mesmo? Entender se de fato aquilo está no lugar certo, né? Então é um plano de conduta, deveria ser reportado, enfim. E aí entender a classificação e comparar aquilo. Então, assim, é o primeiro caso de assédio, já teve outros casos de assédio antes, como que aquilo foi resolvido? Qual que é o impacto que aquilo trouxe? Empresas de um porte parecido, isso acontece? Com qual frequência? Quais são as opções, né, as alternativas para a gente seguir e quais são os potenciais impactos de cada decisão que a empresa vai tomar. Então, nem sempre precisa ser uma chuva de informação, mas é você trazer a base comparativa que faz sentido para aquele momento. Só da pessoa já ver isso, né, em relação a todo esse contexto, ela já fica muito menos perdida, né, para seguir com o processo de apuração de uma coisa que é sensível, do que se ela só recebe aquele né, relato direto do colaborador e não sabe por onde começar, né? Porque ela não tem todo o contexto, ela não tem essa orientação. Então,
é uma mistura de assistente, né? Porque pega no braço e explica o Sim. passo a passo, com te traz uma parte de inteligência que talvez você não saberia nem aonde buscar, né? Então, Uhum. acho que E, essa combinação é bem poderosa. sim, como isso traz uma segurança psicológica para as pessoas, né? Para a pessoa que está ali relatando alguma coisa e até para o profissional que deveria, né, que estaria no papel de apurar ou de, né, de lidar com aquilo, porque é uma questão muito sensível e, cara, nós somos humanos também, a gente, né, tem ali, nossa, será que eu vou por esse caminho ou por esse, né? Vai abalar aqui, não vai? Então, ter essa trilha e ter algo que está ajudando a gente a ver esses próximos passos, olha, vai por aqui, tem isso, no mercado acontece isso. É assim, de uma segurança psicológica para todo mundo, para quem está se sentindo mal, para quem tem que atuar, então eu acho sensacional. Perfeito. E, enfim, voltando para a parte operacional, hoje vocês já estão usando inteligência artificial aí para a parte de folha, de emissão de documento, de qualquer uma dessas tarefas repetitivas, ou é algo que ainda está no, no universo da pesquisa? Porque eu sei que tem várias soluções, né, aparecendo no mercado, mas ainda não é uma coisa mega consolidada, tá todo mundo fazendo Sim, teste, né? sim, sim, sim. A gente tem trabalhado aqui muito com agentes de IA. Então, cada pessoa, cada área consegue criar um agente para automatizar processos que são pequenos, né? Que dá para melhorar. Um que eu gosto muito e que é de ferramenta interna aqui, que funciona muito bem, acho que toda empresa passa por isso. Chega um momento em que o RH tem muita dificuldade em trabalhar por ter que sanar dúvidas do colaborador e, né, um pouco sobre o ponto, sobre a folha, sobre o dia que vai pagar o salário. Eu lembro que no meu primeiro emprego, que eu fui jovem aprendiz, e o meu primeiro projeto foi, cara, vamos criar uma área só para ter um atendimento aqui para os colaboradores da empresa de 3.000 funcionários, e as meninas do departamento pessoal elas não trabalhavam, o dia inteiro atendendo ligação, para tirar dúvidas que eram sempre as mesmas. Quanto tempo antes das férias que cai o pagamento? Que dia que vai ser o pagamento? Qual que é o percentual do adicional noturno? E, cara, vamos fazer uma centralzinha aqui para atender e depois a gente vai melhorando isso. E aí, hoje, a gente vive um processo muito automatizado. Então, aqui, tudo que a gente tem de base de conhecimento está numa plataforma específica que tem uma IA e o colaborador não precisa nem ler a nossa base de conhecimento. Ele faz uma pergunta: quantos dias antes das férias que cai meu pagamento? E o chatbotzinho lá já responde: ó, são 2 dias antes, dependendo da data e se cai no fim de semana ou não. Então, é muito fluido, acabou sendo muito fluido. E funciona muito, porque, cara, são perguntas que a gente já sabe, meio que um FAQzinho, né? E elimina ali a questão do tempo, e aí a gente volta na escassez do tempo, de quem tem que estar focado ali, né? Departamento pessoal, o pessoal está muito focado em CAPES, calcular isso, agora tem muitas variáveis, rede social e tudo acontecendo. E toda hora ter que parar para tirar uma dúvida que é muito simples acaba atrapalhando muito. E para o colaborador que também tem que parar o dia dele para ir lá, para falar, para perguntar, ou para ler um manual, alguma coisa, agora ele só pergunta ali, ganha tempo com isso. Perfeito, acho que essa é a primeira aplicação, assim, que eu tô vendo. A empresa começa por aí, porque realmente é o que mais desafoga o RH e é relativamente simples, né? Sim, E, sim. e Marcelo, nesse cenário que a gente vai ver cada vez mais os processos operacionais sendo automatizados, o que você acha que é o papel, assim, imprescindível do RH humano? Então, tipo, aonde que a IA não vai de jeito nenhum entrar e, e o que são as qualidades, então, né, do profissional de RH do futuro? Eu acho que é até, é até difícil, né, trazer, porque é tudo muito novo, mas hoje eu vejo que a IA, para mim, ela não entende contextos, assim, né, muito, principalmente no que envolve mais emoção, né, contexto emocional, cultura, tem trocas que são muito no calor ali que você vai sentindo, né, e
a IA não vai chegar nesse ponto, né? A IA vai trazer algoritmos, vai aprender a trazer variáveis e vieses, e é para isso que a gente tem que usar. O contexto emoção, o contexto humano, vai estar sempre na mão do RH. Eu acho que gera um desconforto ali, né? Eu lembro que eu passei, sei lá, 5 anos da minha carreira me especializando e estudando cargos e salários, né? Fazer uma boa descrição de cargo específica, fazer uma pesquisa legal de cargos e salários. E hoje eu peço para o chat GPT ali, com algumas palavras, uma descrição de um cargo X, Y, Z, e vem completo aquilo que eu aprendi e demorei 5 anos para poder fazer, sabe? Gera para a gente um negócio de meio que um saudosismo, um negócio de ego, assim, nossa, né? E agora e tal. Mas, cara, ele aliviou muito do meu tempo. Eu demorei 5 anos para aprender, mas eu ainda demorava 30 minutos para poder fazer uma descrição de carga, agora eu faço ela em 1 minuto. Então, é a gente saber evoluir e saber trabalhar emoções. Eu acho que trazer o lado humano, emocional e sem e usando esses viés e essas variáveis que a IA pode trazer para a gente e aplicando, esse para mim é o lado RH que fica independente da tecnologia que a gente for aplicar. A IA, assim, não tem inteligência emocional, né? Não adianta. Então, ela nunca vai conseguir ler o entre linhas, que muitas vezes é importante para o trabalho do RH. Muitas vezes não, sempre é importante para o trabalho do RH. Então, Sim, com certeza a gente precisa, inclusive, na medida em que a gente automatiza mais as tarefas e usa mais IA, a gente precisa humanizar mais o outro lado do trabalho do RH para ter esse equilíbrio perfeito, né? com Perfeito não, certeza. né? Vai, ideal, porque perfeito é muita coisa, perfeito é muita coisa, mas um bom equilíbrio, enfim, para construir ambientes de trabalho que são, né, saudáveis e prósperos. E, Marcelo, para fechar com chave de ouro aqui, se você pudesse deixar uma mensagem, uma única coisa, assim, para pessoas de RH que estão ansiosas sobre o uso de inteligência artificial, estão começando a estudar sobre o tema, mas, né, tem esse sentimento que a gente está para trás, né? Assim, então, com esse sentimento, qual seria a sua mensagem? Cara, eu acho que a mensagem que tem que ficar é que as pessoas não têm que ter medo da IA, né? Elas tinham que ter medo de não aprender a usar a IA. Eu acho que quem não surfar essa onda vai ficar muito para trás, porque a gente vai ficar muito arcaico, assim, né? E a gente já viveu um período da RH muito arcaico, né? Imagina, a gente ter que fazer as pessoas assinarem folha de ponto manual, né? Empresa com 10 mil funcionários, alguém ter que assinar a folha de ponto manual todos os dias. A gente já viveu momentos muito arcaicos. E vem com tudo essa onda. Então, gera essa insegurança, gera esse negocinho assim de, nossa, e aí, né? A tecnologia é demais para mim, talvez seja demais para mim, mas tenha medo de não surfar essa onda. Acho que mais do que medo da IA não surfar vai ser muito pior. Concordo, tem que, enfim, pular de cabeça, você vai errar, você não vai saber, mas é assim que se aprende, Sim, né? sim, Total, sim. total. Bom, estamos chegando no final, né, do episódio. Queria agradecer muito quem ficou escutando a gente até aqui e você, Marcelo, pela presença. Foi ótima a conversa e eu tenho certeza que vai ajudar muito pessoas de RH a olharem, né, a inteligência artificial de uma forma mais próxima, né? Assim, mais perto da realidade. E para quem está assistindo, né? Se você gosta de conteúdos sobre ambiente de trabalho saudável, cultura, inclusão, sigam a Safe Space, que a gente tem bastante coisa legal por lá. E é isso, Marcelo, vou deixar um espaço aqui para você agradecer também. Ah, que isso, eu que agradeço bastante aí o convite, foi super legal, acho que é tudo muito novo, tem muita coisa que a gente poderia passar aqui o dia todo falando sobre, né? Tem muito achismo ainda, mas também tem muita certeza. Foi um espaço super legal, super tranquilo e seguro aqui para a gente falar e trazer, né, pontos de atenção e dores. E espero que o pessoal tenha gostado e contem comigo aí sempre que precisar.
Boa, muito obrigada, Marcelo, e até a próxima. Até, tchau, tchau.